A história do rádio no Brasil passa pela figura do padre Landel de Moura, que, segundo registros jornalísticos, foi o primeiro a transmitir vozes por ondas eletromagnéticas. Ele conseguiu as patentes do transmissor de ondas, do telefone sem fio e do telégrafo sem fio em 1901. Em 7 de setembro de 1922, no centenário da independência do Brasil, a primeira transmissão radiofônica oficial foi registrada em nosso país. Alguns empresários norte-americanos trouxeram a tecnologia da radiodifusão, transmitindo um discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. Ocasião do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação. Vários receptores foram instalados. Não temos imagens de vídeo da época. Algumas dezenas de pessoas conseguiram ouvir a audição e acordes de O Guarani de Carlos Gomes, que estava sendo encenado no Teatro Municipal. 7 meses depois, o professor Roquete Pinto e Henrique Morizzi inauguravam a primeira rádio do Brasil, a Sociedade do Rio de Janeiro. Você já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transições do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. No final dos anos 20, o rádio ainda era uma atividade amadora. Os noticiários eram copiados dos jornais. O futebol naquela época não podia ser transmitido, com medo dos estádios ficarem vazios. Em 1932, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, autoriza a liberação dos anúncios e, com isso, as rádios recebem verbas publicitárias. Pela manhã, à noite e após as refeições, use creme dental Eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental... Também em 32, o rádio começou a ser descoberto como um grande objeto de mobilização popular. O primeiro exemplo de que ele podia fazer aconteceu na Revolução Paulista, com os boletins de César Ladeira sobre o fato. Sua contribuição para todos os movimentos liberais do Brasil e pelo valor de seus filhos, vem pagando seu tributo de sangue à fúria ditatorial. Um fenômeno do rádio aconteceu também no ano de 32, o programa A Hora da Ginástica. Este programa ficou no ar de 32 a 1983, diariamente às 6 da manhã. Ele era apresentado pelo professor de Educação Física, Oswaldo Diniz Magalhães, e ele foi tão famoso e tão espetacular que até mesmo ganhou uma estátua. 2, levantar os joelhos. 1, 2, manter a cadência. 1, 2, peito saliente. Em 1934, o presidente Getúlio Vargas cria A Hora do Brasil no rádio, um programa feito para fazer a propaganda do seu governo. De 1934 a 1962, foi levado ao ar com o nome de A Hora do Brasil. Hoje é conhecido como A Voz do Brasil. O programa é o de maior duração no rádio brasileiro, segundo o Guinness Book. Em Brasília, 19 horas. Em 1936, é criada a Rádio Nacional. Ela é considerada um marco de transformação no rádio brasileiro. Além de grandes comunicadores, ajudou a alavancar a música popular brasileira. Tornei-me um ébrio, meu coração. Não sei porquê. Com isso, grandes marchinhas foram criadas e o carnaval daquela época era motivado pela rádio. Músicas como O Seu Cabelo Não Nega, Cidade Maravilhosa ficaram famosas através do rádio. Os anos 40 começa a briga pela audiência, com programas de auditórios, radionovelas e nascem também os grandes ídolos do rádio. O radiojornalismo consolida-se e programas surgem como Repórter Esso. A primeira transmissão deste programa aconteceu em 1941 e seu último programa foi realizado em 1968. Na última transmissão, através da Rádio Nacional e da Rádio Globo do Rio de Janeiro, a partir das 20 horas, chegou às lágrimas, anunciando o fim do programa. E seu Repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida.
1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. O Repórter Aécio, um serviço público da Aécio Brasileira de Petróleo e dos revendedores Aécio, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Aécio. Com equipamentos utilizados na guerra, aparecem os repórteres volantes. E ao mesmo tempo, com o fim da ditadura de Getúlio Vargas, acaba a censura à imprensa e a reportagem torna-se possível. O senhor Getúlio Vargas, em 29 de outubro de 1945, é aquela lei pendular da história, veio então aquela euforia de liberdade, podia se fazer tudo. Sim. E eu, que havia deixado a reportagem esportiva, fui para a Rádio Bandeirantes, que pertencia à organização Record, e tive a ideia, por iniciativa também do Paulinho de Carvalho, de começar a fazer reportagens. As primeiras reportagens nós irradiávamos toda a tarde, acho que às 18 horas, um programa chamado Patrulha H9, de um bairro da capital. No Carnaval de 1950, os repórteres já estavam na rua, cobrindo o evento. Janeiro, fixando aspectos do Carnaval Carioca, agora transmitido diretamente do Largo da Carioca. No começo da década de 50, o rádio perde muito dos seus artistas. Nesta mesma época, o transistor, que possibilita a comunicação mais ágil e transmissão de qualquer lugar, torna possível a portabilidade do rádio. Mas o rádio também acaba se reinventando, com programas musicais e prestação de serviço para a população. Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Em 1968, entra no ar em Manaus, Amazonas, a Rádio Tropical FM. Ela é a primeira rádio FM do nosso país e a segunda da América Latina. Sem dúvida, a frequência FM é a mais ouvida no Brasil nos dias de hoje. Em 2013, um decreto assinado pelo governo permitiu que a partir do ano seguinte, as emissoras AM migrassem para a FM.